varelajonas71@gmail.com e Jonas Varelão na internet, no YouTube. Acesse nossos sites e acompanhe nossos vídeos. São assuntos variados, diversos, mas no momento nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, Palavra do Senhor nosso Deus, fiel nosso Pai amantíssimo. Nós chegamos e nós estamos fazendo a leitura dos capítulos, versículos, e logo após a conclusão da leitura nós fazemos também a leitura das explicações contidas aqui na própria Bíblia, de cada capítulo, cada versículo, de todos os livros da Bíblia Sagrada. Estamos agindo assim e vamos continuar. Então, hoje nós chegamos no primeiro livro dos Macabeus. Está entre os outros livros históricos, é o 20º livro, contando separadamente um por um. Primeiro Macabeus, segundo Macabeus, primeiro Reis, segundo Reis, contando um por um. Então o livro dos Macabeus é o 20º livro, o livro número 20 do Antigo Testamento. Então, na sua primeira parte, o assassínio da alma de um povo. Primeiro livro dos Macabeus, resistir em nome da fé. Primeiro livro dos Macabeus, resistir em nome da fé. E a primeira parte, assassínio da alma de um povo. O primeiro capítulo, em todos os seus 64 versículos, muito extenso, muito longo, né? Seu primeiro tópico, o novo dominador. O macedônio Alexandre, filho de Filipe, já era senhor da Hélade. Ele saiu do país de Setim, venceu Dario, rei dos persas e medos, e se tornou rei em seu lugar. Fez numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e exterminou os reis da terra. Chegou até os confins do mundo, tomando posse das riquezas de numerosas nações. O mundo calou-se diante dele. Depois disso, ele se exaltou e se encheu de orgulho. Formou um exército poderosíssimo, subjugou países, nações e ditadores, obrigando-os a pagar tributos. Depois ficou doente e percebeu que ia morrer. Então convocou os seus oficiais, aqueles nobres que tinham sido seus companheiros desde a mocidade, e ainda vivo repartiu seu império com eles. Alexandre reinou 12 anos e morreu. Seus oficiais assumiram o poder, cada um na própria região. Todos eles se fizeram coroar como reis e depois passaram a coroa para os filhos por muitos anos. E os males se multiplicaram no mundo. Deles brotou um ramo perverso chamado Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Ele estivera em Roma como refém, mas no ano 137 da dominação grega tornou-se rei. Segundo tópico, porta-vozes do dominador. Nessa época brotou em Israel uma geração de ímpios que persuadiram muitas pessoas, dizendo: vamos fazer aliança com as nações vizinhas, porque depois que nos afastamos delas, muitos males nos aconteceram. Essa proposta agradou a muita gente. Alguns do povo tomaram a iniciativa e foram até o rei, que lhes deu permissão para introduzir os costumes pagãos. Foi assim que construíram em Jerusalém uma praça de esportes de acordo com os usos pagãos, disfarçaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada, associaram-se às nações pagãs e se venderam para praticar o mal. Terceiro tópico, não confiar no dominador. Tendo consolidado seu reino, Antíoco projetou também tornar-se rei do Egito para dominar os dois reinos. Entrou no Egito com um exército imponente, carros de guerra e elefantes, cavalaria e muitos navios. Entrou em combate contra Ptolomeu, rei do Egito, que recuou e fugiu, ficando pelo chão muitos feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas e Antíoco saqueou as riquezas do país. Voltando no ano 143, após ter vencido o Egito, Antíoco atacou Israel e Jerusalém
com um possante exército. Depois de entrar no templo com toda a arrogância, Antíoco levou embora o altar de ouro, o candelabro com todos os acessórios, a mesa dos pães oferecidos a Deus, as vasilhas para libações, as taças, os incensórios de ouro, a cortina, as coroas e as placas de ouro que ornavam a fachada do templo. Saqueou tudo, levou também a prata, o ouro, os objetos de valor e até as riquezas escondidas que conseguiu encontrar. Pegou tudo e foi para a sua terra depois de provocar muitas mortes e falar palavras de extrema arrogância. Por todo Israel, em todos os lugares houve uma grande lamentação. Chefes e anciãos gemeram, rapazes e moças perderam seu vigor e murchou a beleza das mulheres. Todo recém-casado entoou um cântico fúnebre e a esposa ficou de luto no seu quarto de casal. A terra tremeu por causa dos seus habitantes e toda a família de Jacó se cobriu de vergonha. 2 anos depois, o rei mandou às cidades de Judá um coletor de impostos que entrou em Jerusalém acompanhado de possante exército com falsa proposta de paz, ganhou a confiança dos habitantes e de repente caiu sobre a cidade, aplicando-lhe violento golpe e provocando a morte de muita gente em Israel. Saqueou a cidade, a incendiou e destruiu suas casas e muralhas. Levaram prisioneiras mulheres e crianças e roubaram todo o gado. Em seguida construíram ao redor da cidade de Davi uma alta e resistente muralha, além de torres de guarda bem reforçadas, de modo que ela ficou sendo a fortaleza deles. Colocaram nela gente ímpia, homens cruéis que aí se instalaram, abasteceram a fortaleza com armas e alimentos e aí depositaram o saque que haviam tirado de Jerusalém. Desse modo, eles se transformaram num grande perigo, em armadilha contra o templo e ameaça contínua para Israel. Derramaram sangue inocente ao redor do templo e profanaram o lugar santo. Por causa deles, os moradores de Jerusalém fugiram e Jerusalém se transformou em morada de estrangeiros. A cidade tornou-se estranha à sua própria gente e seus filhos a abandonaram. Seu santuário se tornou como o deserto, suas festas se transformaram em luto, seus sábados em vergonha e sua honra em humilhação. Foi tão grande a sua humilhação quanto o seu antigo prestígio, e seu esplendor se transformou em luto. Quarto tópico: assassinaram a alma de um povo. O rei baixou um decreto determinando que o reino inteiro formasse um povo só e cada qual deixasse de lado seus costumes particulares. Todas as nações obedeceram ao decreto do rei. Entre os israelitas, muitos gostaram da religião do rei e passaram a oferecer sacrifícios aos ídolos e a profanar o sábado. Além disso, através de mensageiros, o rei mandou a Jerusalém e às cidades de Judá um documento com várias ordens. Tinham que adotar a legislação estrangeira. Proibia oferecer holocaustos, sacrifícios e libações no templo e também guardar os sábados e festas. Mandava contaminar o santuário e objetos sagrados, construindo altares, templos e oratórios para os ídolos e imolar porcos e outros animais impuros. Ordenava que não circuncidassem os filhos e que profanassem a si próprios com todo tipo de impureza e abominações, esquecendo a lei e mudando todos os costumes. Quem não obedecia à ordem do rei incorria em pena de morte. O rei mandou documentos escritos que continham as ordens para todo o seu reino, nomeou fiscais sobre todo o povo e determinou que as cidades de Judá, uma após outra, deveriam oferecer sacrifícios. Muita gente do povo passou para o lado deles, todos traidores da lei. Começaram a praticar o mal no país e os israelitas tiveram que se esconder em qualquer refúgio disponível.
No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, Antíoco colocou sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Pelas cidades de Judá em derredor construíram-se também outros altares, passaram a queimar incenso até nas portas das casas e pelas praças, rasgavam e queimavam os livros da lei que encontravam. Quando encontravam um livro da aliança em poder de alguém, ou se alguém concordasse em seguir a lei, o decreto do rei condenava essa pessoa à morte. Como tivessem o poder, cada mês faziam isso com todos os israelitas que encontravam pelas cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam-se sacrifícios no altar, colocado sobre o altar dos holocaustos. De acordo com o decreto, matavam as mulheres que tinham circuncidado seus filhos, juntamente com os filhos que elas carregavam no colo, com os familiares e com as pessoas que tinham feito a circuncisão nas crianças. Muitos israelitas, porém, permaneceram firmes e não havia quem os fizesse comer coisa nenhuma que fosse impura. Preferiam morrer a se contaminar com esses alimentos e profanar a santa aliança, e muitos morreram. Assim, desencadeou-se uma grande ira sobre Israel. O macedônio Alexandre Magno formou um grande império que foi disputado e dividido entre seus oficiais após sua morte prematura. A Palestina ficou disputada entre Ptolomeu, rei do Egito, e Seleuco, rei da Síria. Após certo tempo de relativa tranquilidade, os judeus se veem impressionados pelos Seleucidas, sucessores de Seleuco, especialmente por Antíoco IV Epífanes, que assumiu o poder em 175 a.C. Para assegurar seu domínio, Antíoco IV impunha costumes gregos aos povos dominados. Entre os judeus, um grupo liderado pelo sumo sacerdote Jação, geração de ímpios, tornou-se favorável às medidas de Antíoco e facilitou a entrada de usos estrangeiros até em Jerusalém. Toda dominação político-econômica lança mão da dominação cultural para veicular sua ideologia, descaracterizando a identidade nacional. Para isso, conta sempre com grupos nativos que se tornam porta-vozes do dominador em troca de privilégios. Antíoco IV conquista o Egito para formar um grande império junto com a Síria. Situada a meio caminho, Jerusalém era importante ponto estratégico, por isso Antíoco a tomou e a transformou em fortaleza. É grande ingenuidade pensar que o dominador possa ir contra seus próprios interesses para beneficiar os dominados. Mais uma vez se justifica a crítica que os profetas faziam contra as alianças com os grandes. Para assegurar a unidade do império, Antíoco IV ameaça a identidade de cada povo. Suas medidas compreendem a imposição de leis, costumes e religiões gregos. A resistência dos judeus provoca medidas drásticas, ou aceitar o decreto ou morrer. A abominação da desolação, o altar dedicado ao deus grego Júpiter, construído dentro do templo de Jerusalém. Uma das mais cruéis formas de dominação consiste em assassinar a alma de um povo que se expressa exatamente em suas particularidades legislativas, culturais, religiosas, artísticas e outras. Tal dominação nem sempre é explícita, muitas vezes ela se realiza pela infiltração sutil da moda estrangeira através dos meios de comunicação que acabam por destruir a cultura genuína de um povo
substituindo-a por uma caricatura da cultura de povos poderosos. Assim nós concluímos, meus irmãos, nosso vídeo de hoje, a leitura do primeiro capítulo do primeiro livro de Macabeus. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, e até o nosso próximo encontro com a leitura do segundo capítulo do primeiro livro de Macabeus. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades.